Queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula, onde estamos nos deleitando sobre as riquezas cristológicas encontradas no tabernáculo. Essa série de estudos bíblicos desse trimestre, neste domingo, dia 26 de maio de 2019, vamos estudar a lição de número 8, o lugar santíssimo, com um sugestivo texto áureo, Hebreus 9 e versículo 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Eu sou o pastor Kleber Felizardo e a partir desse momento te convido a essa pré-aula dominical. O lugar santo, ou o Santo dos Santos, melhor dizendo, o lugar santíssimo, esse era indubitavelmente o lugar mais destacado no tabernáculo. Estamos aprendendo desde a aula de número 1 que haviam 3 lugares específicos no tabernáculo. O pátio, onde o povo e os sacerdotes tinham acesso. O lugar santo, que apenas era reservado aos sacerdotes e também ao sumo sacerdote. E por fim, o terceiro lugar, o lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava ali, levando o sangue do sacrifício de bode, diante do trono de Deus, que era representado pela arca. Este local específico é indubitavelmente o local mais magnífico do tabernáculo, porque ele guardava a arca de Deus, assunto da próxima aula, e você não pode perder, porque a arca era a representação vívida do trono de Deus, da presença de Deus entre o seu povo. Por isso nós entendemos o texto inicial desse trimestre, que é Êxodo 25:8. O Senhor disse a Moisés: farás para mim um tabernáculo, e eu habitarei no meio dos filhos de Israel. Porque através da arca, que ficava no lugar santíssimo, o Senhor habitava junto com o seu povo. A lição de hoje continua nos trazendo riquezas sobre a vida de Cristo, especificamente sobre o véu do tabernáculo que precisava ser rompido a fim de que o sumo sacerdote entrasse lá na presença de Deus. Esse véu, ele era um tipo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o escritor aos Hebreus, que foi rasgado na cruz do Calvário, rasgado pelos chicotes dos romanos, em detrimento dos nossos pecados. Primeiro ponto da lição, o véu do lugar santíssimo. O segundo ponto, o propósito e a temporariedade do véu interior. E por último, como era o lugar santíssimo e a conclusão. Queridos, o lugar santíssimo, ele era quadrado, também em forma de cubo, e ele media cerca de 4,5 metros de altura, 4,5 metros de largura e 4,5 metros de comprimento.
Este local, ele guardava a arca de Deus. E o sumo sacerdote, segundo o livro de Levítico, capítulo 16, uma vez no ano, no dia de Yom Kippur, também chamado dia da expiação, ele trazia 2 bodes diante da congregação. Sobre um dos bodes ele confessava todos os pecados da nação e também os seus próprios pecados, porque o escritor aos Hebreus diz que ele era pecador e ele precisava confessar-se diante de Deus, expurgar-se diante da divindade os seus pecados. E agora, esse bode na qual ele era confessado todos os pecados, ele era mandado através de um emissário ao deserto. O segundo bode, então o sumo sacerdote, diante do altar de bronze, ele sacrificava perante o Senhor. Pegava parte daquele sangue em uma bacia e rompia o primeiro véu, que aprendemos que fazia a separação entre o pátio e o lugar santo. Ao entrar no lugar santo, o sacerdote continuava andando de cabeça erguida, de olhar firme, até o Santo dos Santos. Entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia um véu, e esse véu, bordado com figuras de querubins, fazia uma separação entre a criatura e o Criador, entre a divindade e os humanos. Contudo, o sumo sacerdote poderia entrar ali porque ele estava levando sangue, e aquele sangue seria derramado sobre a tampa da arca, o propiciatório, e assim Deus perdoaria os pecados de toda a nação, inclusive do pecador sumo sacerdote. Esse ato prefigurava o que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro expiador, faria na cruz muitos anos depois. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele entrou uma vez no lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo é espiritual, é o céu, através do seu próprio sangue, diz o escritor aos Hebreus. Olha a oposição. O sumo sacerdote do Antigo Testamento, todos os anos, teria que levar sangue de bode. Jesus leva o seu próprio sangue e vai até a presença de Deus. E ele rompe com o véu. E isso cumpriu-se na sua vida, porque quando ele está de braços abertos no Calvário, ele diz: Pai, está consumado. Neste momento, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Aquele véu, ele representava que agora o caminho para a presença de Deus estava aberto. Por isso o escritor aos Hebreus diz que através do sangue de Cristo nós podemos com intrepidez entrar no lugar santíssimo, porque Cristo ministrou a nós naquele ato vicário, mesmo que cruento, ele ministrou a nós a oportunidade da liberdade de chegarmos à presença de Deus. Então aquele lugar lá no tabernáculo, de 4,5 metros de comprimento, 4,5 metros de largura, 4,5 metros de altura. Aquele cubo quadrado, ele representava tipologicamente um local espiritual, onde Cristo futuramente iria entrar no tabernáculo eterno. Escritor aos Hebreus. Leia Hebreus. Assimile Hebreus, principalmente a partir do capítulo 8, todas essas riquezas são realçadas na Escritura Sagrada, onde Cristo entra uma única vez
e perdoa todos os nossos pecados. Interessante isso. Todos os pecados que os homens cometem, desde Adão até o último que irá nascer no milênio, estão todos perdoados mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tudo que o Cristo redentivo ele requer do homem é que ele creia nesse sacrifício, assuma um compromisso de servir a Cristo, e aí sim esse sacrifício tem valor. E aí o apóstolo João diz que se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque Deus é luz e nele não habita trevas alguma. Então, essa riqueza cristológica, ela remete ao ato da salvação. O véu foi rasgado. O corpo de Jesus foi rasgado. O corpo dele foi dilacerado. Foi totalmente, na linguagem do profeta Isaías, capítulo 53, esmagado, moído, por causa dos nossos pecados. Porque o seu corpo era o cumprimento daquele véu que seria rasgado. Há outra coisa interessante nisso, e muito interessante, porque dentro daquele local cúbico do tabernáculo habitava a arca, o trono de Deus, onde Deus habitava. A carne de Jesus, sua pele, escondia o verdadeiro Deus que estava dentro dele. A sua natureza, apesar de ser humana, também havia nele uma natureza divina. Cristo foi o único homem que teve duas naturezas, e o único. Nunca haverá outra pessoa que terá duas naturezas assim como ele. Nunca houve antes dele, nem durante o seu período de existência e nem depois. Ele é singular. Havia duas naturezas nele, uma humana e outra divina. A natureza humana tinha pele, a natureza humana tinha sangue, a natureza humana tinha olhos, a natureza humana tinha cabelo, a natureza humana tinha todos os ingredientes para se viver aqui. Mas dentro dele, Colossenses 2:9, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, Deus estava escondido na pele de um camponês da Galileia. Deus estava escondido nas peles de um homem comum, afinal de contas ele era tão comum que Judas teve que dar uma senha, porque a religião judaica parecia que não sabia quem era Jesus, apesar de que o horto estava escuro, e Judas disse, aquele que eu beijar, porque ele era o homem entre os homens, mas habitava nele toda a plenitude da divindade. Quando o seu corpo foi rasgado, quando o véu foi rasgado, ele como Deus vai até o lugar santíssimo e ministra e perdoa todos os nossos pecados. Hoje nós podemos se aproximar da glória de Deus mediante o seu sangue. Por isso somos salvos pela graça, por isso somos salvos mediante a fé, por isso somos justificados pelo seu sangue. Oh glória! Toda essa riqueza da salvação, ela nos é ofertada mediante o seu sacrifício de dor, de cruento, na cruz do Calvário. O cristão do Antigo Testamento chegava simplesmente até no pátio, entregava sua oferta e voltava para casa de que o seu culto teve aceitação divina, porque o sacerdote o levou até o lugar santo. No dia de Yom Kippur, toda a comunidade se reúne e o sumo sacerdote pega o sangue e leva até o lugar santíssimo, e quando ele volta, a comunidade diz, Deus perdoou os nossos pecados. Eram rituais, eram cerimônias que ano após ano aconteciam, e isso enfadou
a mente divina. Quando Cristo veio, ele ministrou apenas uma vez um único sacrifício. Sacrifício perfeito, sacrifício sem mácula, sacrifício sem pecado. Seu sangue era imaculado, seu sangue era inocente, seu sangue era puro. Contudo, esse sacrifício cheirou nas narinas de Deus, Efésios 5:2. Sacrifício suave. Deus aceita aquele sacrifício. E de uma vez por todas, nós somos perdoados. E o caminho à presença de Deus está aberto. Meu amigo pastor Edson Bruno tem uma frase e ela diz muita coisa. Ele diz: desfrute Deus. Nós podemos desfrutar Deus porque o caminho até o lugar santíssimo está aberto. Você pode orar, você pode conversar com Deus, você pode se conectar com Ele mediante sua palavra, você pode louvar o seu nome. O seu coração, o meu coração hoje, pode ser aquele lugar santíssimo, aleluia, aonde Ele vem e habita pelo seu Espírito e diz: você é minha casa, você é o meu trono, você é o meu lugar. E que aquela canção possa realmente ser a nossa oração. Eu quero ser tua casa favorita, eu quero ser o teu altar. Que Deus te abençoe. Foi mais uma pré-aula onde a palavra de Deus fala ao nosso coração e nós podemos ser ministrados por ela. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário. Eu quero agradecer os irmãos que têm deixado seu comentário. Isso é muito bom. Deus abençoe. Estamos aguardando o seu feedback. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e será uma grande bênção. Um grande abraço. Deus te abençoe.